Jesus é para você. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Eu me chamo Valmira, sou casada com Israel e nós temos uma linda filha chamada Laura. E hoje eu vou contar um pouco da minha história e tudo que Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família. Assim, crendo que o Senhor também vai fazer na sua casa, na sua família. Igreja, eu nasci em uma cidade pequena no interior do Espírito Santo, passei minha infância lá com a minha família. Quando eu tinha 17 anos, eu me mudei para Belo Horizonte, eu vim morar com meu irmão e até hoje estou aqui. Quando meu irmão me trouxe para cá, nós tínhamos muitos planos. Igreja, plano de estudar, de conseguir um bom emprego, de casar, de construir a minha família. E assim, igreja, com esse pequeno empurrãozinho do meu irmão, com a cara e com a coragem, eu comecei a minha vida. Meu irmão arrumou um emprego de empregada doméstica em uma casa de uma família. Não era o que eu sonhava, mas era bom porque eu ia morar no meu trabalho e não precisaria pagar aluguel. Dessa forma, sobraria um pouco mais de dinheiro para que eu pudesse pagar um curso, estudar, igreja. Mas a palavra do Senhor diz que os planos do Senhor é melhor e maiores do que o nosso. E olha só o que aconteceu. Nesse tempo, o meu patrão, ele me matriculou na mesma escola em que ele e em que os seus próprios filhos estudaram. Igreja, foi uma bênção, foi providência divina, pois essa escola era uma das melhores. Igreja, daquela época, essa escola era uma das melhores. E detalhe, essa escola era particular, mas eu estudava à noite e com um valor, igreja, bem acessível. É assim que Deus faz, Ele prepara tudo. Igreja, dava para mim pagar tranquilamente, já que eu não tinha gasto com alimentação, com aluguel, enfim, posso resumir que foi providência e bênção do Senhor. Eu colocava também esforço e aproveitava cada oportunidade. Igreja, quando eu terminei o 2º grau, eu fui fazer um curso técnico em podologia. Meu coração estava transbordando de alegria. Era perfeito para mim. Igreja, eu gostava muito dessa área. O curso seria apenas de 2 anos. E logo quando eu terminasse, eu já ia poder começar a trabalhar, que era o que eu mais queria. Ter uma profissão melhor, ganhar melhor. Igreja, e nesse curso tinha uma senhora que era a bênção de Deus. Ela era evangélica e um dia ela começou a contar o testemunho dela para mim. E ela começou a contar como tinha encontrado o esposo, como ela tinha feito para encontrá-lo. Igreja, eu fiquei encantada com a história dela. E eu comecei a desejar uma bênção assim também na minha vida. Igreja, e nessa área eu nunca tinha sido feliz. E foi aquele anjo de Deus que me levou para a igreja, para começar a lutar pela minha vida sentimental. Eu amava estar na igreja, mas no início eu só queria encontrar um esposo. Eu não queria saber de Deus, só queria as bênçãos dele. Eu sempre ficava muito atenta aos testemunhos de como eles aconteciam, de como eles se encontravam. E todos falavam a mesma coisa, que tudo foi possível depois que eles tiveram um encontro com Deus. Então ali eu resumia que eu precisava ter um encontro com Deus. Igreja, eu queria isso também. Eu queria ter esse encontro com o Senhor. Aí eu comecei a buscar a Deus com toda a minha alma, com toda a minha força, porque eu queria muito conhecer a Deus. Mas até aqui então, eu só tinha ouvido falar o quanto que Deus era grande e poderoso, mas nunca tinha tido nenhuma experiência com Ele. Nessa época, eu já não era mais aquela que ia para a igreja por interesse, que buscava a Deus para poder conseguir um marido, um esposo. Nessa época, eu não me preocupava mais em ter um esposo. Eu só queria conhecer a Deus.
e tinha um versículo que não saía da minha mente. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas lhe será acrescentada. Igreja, era isso que eu guardava. E assim se fez. Tive o meu encontro com Deus. Eu podia ouvir a voz dele. E como a voz dele é linda. Foi maravilhoso. Foi um dia feliz. Eu falei com Deus e Deus me ouviu. Lembro que uma vez, em nossas conversas em um dia comum, eu falei para Deus como eu queria o meu futuro esposo. Eu projetei tudo o que eu queria que ele tivesse. Lembro que a primeira coisa que eu apresentei foi que ele fosse um homem de Deus. Eu queria. Ele tinha que ser um homem de Deus. Sem vícios, que tivesse a casa própria. Eu não queria mais morar de aluguel, igreja. Eu também pedi a Deus que ele não tivesse filhos, pois eu não tinha filhos. E eu era tão audaciosa na fé que eu pedia assim: Senhor, quando eu encontrar esse homem, que eu tenha certeza que ele é o homem que o Senhor escolheu para mim. Igreja, meu Deus, como é bom construir com Deus os nossos sonhos, nossos desejos e principalmente nosso matrimônio. Deus ouve orações da igreja. Um dia eu fiz um voto com Deus nas madrugadas. Eu falei que iria orar todos os dias de madrugada e que o meu escolhido deveria também estar fazendo o mesmo propósito que o meu. Igreja, Deus é perfeito. E olha só o que aconteceu. No domingo, quando acabou o culto, eu encontrei um rapaz na porta da igreja. Eu já tinha encontrado com ele outras vezes. Ele estava sempre nos grupos de evangelização, mas eu não o conhecia. Só que neste dia nós começamos a conversar. E ele foi me contando sobre a vida dele. Contou que estava viúvo há 4 anos e que ele estava, igreja, buscando por outra esposa. E que ele não tinha filhos. E do nada ele falou que estava no propósito de oração nas madrugadas. Igreja, meu Deus, como Deus é poderoso. Ele falou com todas as letras: eu estou no propósito de madrugada, orando para que Deus prepare outra esposa para mim. Igreja, igreja, meu Deus do céu. Quando ele falou isso, na mesma hora eu lembrei de tudo que eu tinha falado, pois era do jeitinho que eu tinha pedido a Deus. Ele era o esposo que Deus tinha preparado para mim. Igreja, a partir daquele momento, nós trocamos contato e todos os dias a gente começou a conversar. E uma semana depois, ele me pediu em namoro. Foi tudo muito rápido e começamos a namorar. E com 8 meses nos casamos. Deus preparou tudo. Ele já tinha casa. Igreja, ele tinha tudo. Igreja, até festa eu tive. Nada disso eu pedi para Deus. Eu só queria um esposo. E Deus foi além do que eu havia pedido. Me surpreendeu em tudo. Meu esposo é um homem muito bom. Veio do jeitinho que eu pedi a Deus. Igreja, a nossa vida era muito tranquila. Eu sempre trabalhei fora e sempre cuidava da casa. Ele também. A nossa vida sempre foi próspera e ambos fiel a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Igreja, o sonho do meu esposo era ser pai. Pai de uma menina. Nós passamos 5 anos casado sem ter filhos. Nesse tempo, eu aproveitei para reformar a casa, comprar o carro. Meu esposo também aproveitou para trocar de carro,
compramos um caminhão. Aí sim, igreja, chegou o momento, nós estávamos prontos, então nós decidimos engravidar. E Deus fez tudo perfeito como sempre. E aconteceu a gravidez. Nós estávamos tão felizes e a felicidade era dobrada porque, além de estar grávida, era grávida de uma menina, assim como o meu marido queria, a igreja. Eu só tenho a agradecer a Deus porque a minha gravidez foi perfeita. Eu consegui trabalhar normalmente até o dia em que ela nasceu. Mas, na hora do nascimento da minha filha, o parto foi um pouco traumático. Eu tive eclâmpsia e outros problemas, igreja, outras complicações. Naquele dia, eu só não morri porque Deus não permitiu. Tive uma hemorragia forte. Eu precisei fazer uma transfusão de sangue. Os médicos queriam tirar o meu útero, pois era a única forma de parar a hemorragia. E aí, igreja, passou aquela discussão. Uns concordavam em tirar o útero e diziam que se eu não tirasse eu iria morrer. Outros diziam que eu não deveria tirar o útero, porque se eu tirasse o útero nunca mais eu ia poder engravidar. E eu, ouvindo tudo aquilo, orei a Deus e pedi que Ele dissesse lá e que resolvesse o que tinha que ser feito. A situação estava na mão dele. Eu lembro que eu declarava assim: Senhor, eu entrego essa situação em tuas mãos, porque o homem não está dando conta. E foi ali que eu descobri que Deus move mediante a sua fé e o seu clamor. Na mesma hora apareceu um médico e eu tinha certeza, igreja, que este médico vinha por parte de Deus. Foi Deus que mandou. Ele era todo tranquilo e falou assim: não precisa tirar o útero dela. Não é a hora. Ele resolveu tudo. Eu saí da cirurgia e fui direto para a CTI. No outro dia, a equipe médica foram me ver. E como eu estava, igreja, tiveram uma surpresa. Eu estava ótima. Nem parecia que eu tinha passado por tudo aquilo. Meu Deus, como Deus é bom. Eles falaram: você pode agradecer a Deus, porque você é um milagre, porque aconteceu um milagre. O que aconteceu com você foi um milagre. Igreja, eu só chorava. Não tinha nem palavras para expressar a minha felicidade. Então eu chorava de felicidade. Para mim eu estava chorando para Deus. Igreja, fiquei lá na CTI 4 dias e eu continuava em um quadro bem. A minha filha também estava bem, não teve nenhuma complicação. Apesar de tudo que eu passei, a minha filha não ficou com nenhuma sequela. Deus é perfeito e eu glorifico o nome dele. Eu glorifico o nome do Senhor. Tudo que eu falei até agora aconteceu na minha vida. E tudo eu vejo a mão de Deus. Igreja, a minha vida é guardada. Eu sou protegida pelo Todo-Poderoso. E isso não acontece só comigo, não. Pode acontecer com qualquer um que clamar e se entregar para Ele. Mas, mesmo com esse cuidado, com esta proteção, mesmo com o amor de Deus, mesmo com a nossa fidelidade, às vezes nós vamos passar por deserto. Às vezes nós vamos entrar em fornalha, passar por injustiças. Às vezes vamos ter que enfrentar leões famintos. E foi o que aconteceu. Agora eu quero contar a parte em que eu entrei no deserto. E foi o pior momento da minha vida. Mas como sempre, Deus é fiel. E Ele vai ser também fiel com você. Não tenha dúvida. A nossa vida é sobre um embate,
uma tempestade, mas sempre depois da tempestade o sol nasce ainda mais lindo. E parece que as coisas fazem muito mais sentido. Depois que parece que vamos perder, parece que vamos morrer, parece que o barco vai naufragar, vem Deus. É isso que eu quero que você guarde no seu coração. Depois do momento difícil, Ele vem. Ele vem para te socorrer. Ele vem para te salvar. Ele vem para te honrar, para te justificar. Esse é o nosso Deus. Hoje, quando eu lembro de tudo que eu passei, eu consigo observar que mesmo no deserto, até no deserto, Ele sempre esteve comigo. Enquanto eu estava ali na injustiça, no sofrimento, não parecia. Eu não conseguia ver. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu consigo ver o quanto que Ele esteve comigo. Igreja, no final do ano passado, mais ou menos novembro para dezembro, o meu esposo, ele estava muito estranho comigo. Estava me tratando muito mal, sempre me jogando umas indiretas. Mal estava falando comigo e ficou dormindo no quarto da nossa filha, sempre com um olhar estranho. Eu vi que tinha algo errado, mas eu não sabia o que era porque a gente só conversava o necessário. E quando ele vinha conversar, as palavras eram frias e com muitas indiretas. Quando foi no final de janeiro, igreja, no domingo, ele foi para a igreja e eu não. Até para ele ir na igreja, ele ia sozinho. E eu não rebatia. Eu continuava fazendo o meu papel de esposa. Sem falar nada, eu aguentava tudo. Deus me deu muita sabedoria, igreja, nesse período. Meu Deus, se você já passou por essa dificuldade, se você foi rejeitada dentro da sua casa pelo homem que você ama, se você sentiu desprezada, se as palavras eram frias, você sabe do que eu estou falando. O quanto que é difícil você casar para compartilhar sua vida com alguém e de repente, do nada, sem você lembrar, sem você ter nenhuma culpa, você vê tudo isso se perdendo. Principalmente quando você tem uma filha, principalmente quando você quer ser feliz. Então, Deus foi me dando sabedoria, eu fui suportando, e Ele nesse dia, era um dia muito específico, era domingo. E Ele nesse dia estava com um olhar muito estranho para mim. Quando passou o horário do culto, pois eu sabia que hora o culto terminava, eu resolvi ligar para Ele porque Ele não chegava em casa. Quando eu liguei, Ele atendeu o telefone e eu disse que o almoço estava pronto. E Ele simplesmente respondeu: não vou almoçar em casa, pois estou na casa da minha mãe. Igreja, eu dei almoço para minha filha e fomos ver um filme. Igreja, meu esposo chegou em casa naquele dia e me falou que Deus tinha dado uma direção para ele, que era para ele se separar de mim, que a gente não estava dando certo. Aí falou que eu poderia ficar com a casa e que ele iria pagar as contas e pagar uma pensão para nossa filha. Ele disse também que cumpriria com todos os deveres dele. Naquela hora, eu gelei, minha filha com o olhar assustado. O meu esposo estava agitado. Saiu pegando as roupas, fazendo as malas. Perguntei o que estava acontecendo e ele não conseguia falar. E os olhos, igreja, estava cheio de lágrimas. Ele estava querendo chorar, doido para sair logo daquela casa. Ele estava perturbado e eu falei com ele: eu não estou entendendo nada. Você está me maltratando dessa forma. Ou que você quer ir embora? Fala o que está acontecendo.
Por que que você está assim? Eu não estou mandando você ir embora. Mas se é isso que você quer, então vá. E ele foi. Igreja, naquela hora, parecia que o meu mundo tinha acabado. Eu sei que você escuta muito isso, né? Nos testemunhos. Naquela hora, o meu mundo acabou. Mas essa é a reação que a separação, o divórcio, uma briga, o marido saindo pela porta, essa é a sensação que a gente tem. Se você já passou por isso, você sabe. Vem o medo, vem o pânico, vem as incertezas, a insegurança. Você não sabe o que fazer. Você não sabe o que vai ser de você, da sua filha. São toneladas de pensamentos, de dor. Igreja, na mesma hora, quando eu olhei para minha filha, ela falou assim: mamãe, como é que vamos pagar as contas? Foi nessa hora, igreja, eu recebi uma porção de força de Deus. Eu vi ali que eu não podia mais passar aquela insegurança para minha filha. Eu não podia mais chorar e me desesperar na frente dela. Eu precisava ser firme, eu precisava ser forte. E foi Deus, igreja. Foi Deus, não tem outra explicação. Foi Deus que me sustentou, porque eu respondi assim: filha, não se preocupe. Do mesmo jeito que o papai está indo, o papai vai voltar. E com as contas, não se preocupe. Deus não vai deixar faltar nada. E nos abraçamos. É nesse momento que eu compreendo que quando uma das partes sai, abandona o lar, é a hora que você precisa ser muito forte. Porque se você também abandonar, os filhos ficam só, igreja. Mesmo morando na mesma casa, às vezes eles ficam só. E só Deus para nos dar força, para sustentar, para nos manter de pé, para nos manter firme, para trazer uma boa palavra. Igreja, era a própria mão de Deus. Quando eu falei, do mesmo jeito que o papai está indo, ele vai voltar. Ali eu vi que era Deus me dando força. Porque eu já vinha sofrendo há alguns dias, meses. Eu sabia da rejeição dele. Eu sabia o quanto que ele estava frio. Eu sabia, dava para ver a raiva que ele tinha. Então, quando eu olho para tudo que eu estava passando, não tinha como ter a esperança dele voltar. Ele disse que a direção que tinha dado era Deus. Não dava para mim ter chama de esperança ali. Não dava. Mas Deus, igreja, Deus inclinou meu coração para a fé. Era o Espírito Santo de Deus que orava por mim com gemidos inexprimíveis. Era pela minha filha. E assim, igreja, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como eu ia conseguir me levantar. Eu nem sabia o que pensar. Então eu fiquei sem rumo. Naquela noite eu não dormi, na outra também não. Eu estava tentando achar uma explicação para aquilo. Eu queria uma explicação, eu queria um motivo, eu queria uma razão. E tudo aquilo, igreja, que tinha acontecido não parecia ser real. Parecia que era um pesadelo. A única coisa que eu tenho certeza é que naquele dia em que o meu esposo saiu de casa, não era ele. Ele estava transformado, transtornado e tinha uma força expulsando, tirando, tinha um domínio sobre ele. Não era o meu esposo. Na segunda-feira, a minha cunhada me ligou para saber o que tinha acontecido e eu simplesmente não sabia. Então foi aí que ela me falou algo. Ela disse assim: olha, eu sei que ele tinha falado
que estava suspeitando que você estava traindo. E eu falei, como assim? Sim, ele falou que você estava traindo ele com o vizinho da frente. Igreja, ao mesmo tempo que eu sentia um alívio por saber o que estava acontecendo, conhecer o motivo, eu também sentia muita raiva, porque nada daquilo era verdade. E como ele não acreditou em mim, como ele era capaz de me acusar sem ter provas, sem ter certeza. Eu falei para minha cunhada, pois agora ele vai ter que provar. E eu dizia que ele tinha que provar com foto e tudo mais. Eu falei para minha cunhada que se realmente eu tivesse feito uma coisa dessa, eu seria a primeira a juntar as minhas coisas e sair de dentro de casa. E mais uma vez, eu pude ver o cuidado de Deus. Igreja, graças a Deus, na casa da minha sogra, ninguém acreditou nessa história. Por isso da importância de você manter uma conduta limpa, de não ter conversas, de não ter se envolvido com mentiras, de ter uma conduta de transparência. Eu sempre concordo quando vejo a missionária falando nas lives que a gente precisa ter, que seja sim, sim, não é não. Não pode tratar com joguinhos, não pode ser uma mulher de duas conversas. A gente não pode tentar, eu vou fazer cenas de ciúmes, eu vou deixar no anonimato, isso aqui eu vou falar com duplo sentido. Não, igreja. Se eu tivesse essa conduta, se eu fosse a mulher do disse e não me disse, todo mundo teria acreditado nele. Mas graças a Deus, pela minha conduta, por Deus, foi Deus que me blindou, foi Deus que me guardou e ninguém acreditou no que ele estava falando. Graças a Deus. Igreja, e Deus é tão perfeito que além deles acreditarem em mim, eles também me ajudaram muito nessa fase ruim. Eles me apoiaram. E foi nesse momento que eu fui buscar uma direção em Deus. Eu já estava em oração. A família do meu esposo também já estava orando comigo, pois a gente sabia que era o mal que estava fazendo tudo aquilo. Então naquela hora me veio uma curiosidade de buscar uma direção no YouTube. Eu fui para o YouTube e eu perguntei como restaurar o casamento. Aí veio um testemunho. Igreja, eu fiquei por horas ouvindo aquele testemunho, eu fiquei impactada. Aí eu pensei, meu Deus, se Deus faz na vida dessas pessoas, Ele também pode fazer na minha. E ali eu fiquei tão curiosa que eu comecei a procurar saber quem era a Ivanilda. Dali pra frente eu não parei mais de seguir o canal A Promessa. Eu acompanhava tudo do ministério, ainda acompanho. Mas naquela época eu não perdi uma live, eu não perdi uma oração. Eu estava o tempo todo ali ouvindo, recebendo, aprendendo. E eu comecei a pedir a Deus que Ele me ajudasse a restaurar o meu casamento, que Ele transformasse o meu esposo, que Ele trouxesse o meu marido de volta e trouxesse curado. E as minhas orações eram muito específicas. Eu quero o marido com quem eu casei, não aquele homem que ele se tornou. Eu não aceitava, igreja, que meu marido tivesse tornado aquele homem. Eu queria o meu marido de volta. Eu queria que aquele homem voltasse, aquele que eu me casei, aquele que me amava, aquele que eu amava. E a minha oração sempre foi essa, para que Deus libertasse, trouxesse ele de volta. E às vezes bate um desespero, porque a gente ora e nada acontece. Parecia que a mudança não ia acontecer, parecia que Deus não ia alcançar, parecia que Deus nunca ia tirar aquela ideia mentirosa da mente dele, aquele engano, aquela maldita mentira. E eu não podia fazer nada, igreja. Eu não podia falar com ele, ele não aceitava, ele não queria falar comigo. Então,
eu ficava pedindo a Deus também uma oportunidade para falar com a missionária. E eu ficava me perguntando, como eu vou fazer para falar com a missionária? Igreja, essa esperança é a esperança de muita gente. Mas a fila é tão grande, não é? E eu não podia ficar esperando. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que mudar aquela situação na minha casa. Não dava para me esperar. E seria errado. A missionária sempre fala que a gente tem que desenvolver a nossa intimidade com Deus. Que Deus gosta de ouvir a oração dela e que Deus ouve. Mas a oração que mais agrada a Deus é a oração que nós fazemos. Então ali eu sabia que Deus queria a minha oração. Eu precisava fazer e mover. A arca tinha sido entregue para mim. Quem ia construir a arca era eu. Então eu disse, não vou ficar parada não. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que fazer a minha parte. E foi aí que eu comecei a guerrear. Eu fui seguindo as direções. Uma oração aqui falava algo. Um versículo ali me ensinava como guerrear. Outro testemunho dava uma direção. E eu fui colocando, igreja, em prática. Eu tirava uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Cada testemunho me dava uma direção. Fui aprendendo a guerrear, batalhar, usar da autoridade, declarar versículos bíblicos. Comprei o livro, vivenciei os 3 passos. Tudo era bênção, tudo era como se fosse um complemento para a minha vida. As coisas não iam fazendo sentido, iam acontecendo como complemento. E nesse período, igreja, tinha algumas pessoas orando comigo. Eram poucas, mas eram aquelas que tinham aceito o chamado. O quanto que isso é importante. Ah, se nós tivéssemos sempre uma aldeia orando por uma família. Assim como a aldeia que orava por Pedro e o anjo foi lá e o resgatou. Então nós continuávamos em oração para que a verdade aparecesse, para que o engano saísse do coração dele. O tempo todo, a igreja, o azeite era derramado. Clamava nos pés de Jesus como a viúva. Foi uma batalha no Mateus 6:6. Eu não contei para muita gente, não. Eu contei só para algumas pessoas que eu confiava. Quase ninguém sabia do que estava acontecendo, porque eu tinha certeza que Deus ia mudar aquela situação. Quando a gente entra no deserto, a gente fica sem chão. E era assim que eu estava. Eu me encontrava sem chão. Mas eu lembro que nesse período, eu pedi a Deus, logo no começo, quando tudo começou, eu pedi a Deus uma direção. E a primeira coisa que eu fiz foi analisar a minha vida para ver onde eu tinha errado. A única certeza que eu tinha era que eu não tinha traído meu esposo. Isso, igreja, nem em pensamento. Nem em pensamento eu tinha traído meu marido. Mas eu queria saber se eu tinha errado de alguma forma, se eu tinha desonrado. E eu ficava tentando entender. Por quê? Por qual motivo meu esposo estava assim? Que estranho. De onde que ele tinha tirado essa ideia que eu estava traindo ele com o vizinho? Com o vizinho em frente à nossa casa. Que estranho, que conversa era essa? Igreja, ele desconfiar de mim, logo de mim. Eu nunca tinha dado um motivo. Ele nunca tinha pego algo estranho no meu celular, em minha conduta. E eu ficava tão triste, igreja. Mas ao mesmo tempo, vi um espírito tranquilo sobre mim, porque eu estava de consciência limpa, porque eu não tinha traído ele. Mas Deus, igreja, Deus foi me mostrando também algumas falhas. Deus foi mostrando algumas coisinhas com minha esposa que eu poderia melhorar. E foi aí que eu descobri que isso significa fazer o giro de 360. Então eu fui analisando, percebendo também alguns errinhos.
eu fui pedindo perdão, fui me consertando, fui me aprimorando, transformando, e os milagres foram acontecendo. As mudanças também foram acontecendo em minha igreja. É como a missionária diz, que de uma situação nós sempre precisamos tirar uma lição. Sempre. Não dá para fazer diferente. Igreja, e enquanto eu me consertava, ia pedindo perdão por pequenos erros, por falhinhas, que às vezes a gente quer deixar de lado. Mas é porque eu nasci assim. Porque esse é meu jeito, Mas eu percebi ali que todas as vezes que eu me curvava diante de Deus para pedir perdão por essas pequenas falhas, eu sempre sentia que eu precisava estar pronta. Era como se o Senhor estivesse me limpando e me purificando, colocando a minha casa em ordem. Era como se eu precisasse me libertar de toda a acusação do inimigo para poder receber as bênçãos de Deus. Essa era a sensação que eu tinha. Eu precisava me limpar de todas as acusações para receber as bênçãos de Deus. Esse era o pensamento. A importância da gente parar para se analisar, para fazer o giro de 360, é que a gente descobre que no meio de tudo isso, às vezes, o que a gente tem muito dentro de si é ressentimentos, mágoas. Então ali eu descobri que eu precisava também pedir a Deus. Eu pedi a Deus, tira todas as mágoas do meu coração. Igreja, eu fiquei muito magoada com a desconfiança do meu esposo. Isso partia meu coração. É tão ruim você ser acusada injustamente, caluniada. Igreja, aquilo estava acabando comigo. Quanta injustiça. Tanto que eu tinha zelado pelo meu nome. Tanto que eu procurei fazer tudo com tanta transparência, tudo tão certinho. Por que ele não confiava em mim? E quando vinha esses questionamentos, eu logo concluía que só podia ser coisa diabólica. Só podia ser coisa de Satanás. Igreja, então assim aconteceu. Eu terminei o giro, eu fiz o giro sem saber que era o giro. Igreja, eu queria o meu esposo transformado, mas eu precisei primeiro me transformar, porque quando a gente se transforma, a gente começa também a transbordar a transformação na vida dos outros. Então eu lutei pela minha transformação, eu foquei na minha transformação, mas nas minhas orações eu buscava pelo meu esposo. Eu pedia para Deus abrir os olhos dele. Eu pedia para Deus tirar as escamas. Eu pedia para Deus mostrar para ele quem eu era. Igreja, eu pedia para Deus fazer justiça na minha vida. Essa era a minha oração. E eu estava naquela situação, mas eu nunca aceitava. Eu não aceitava que o meu casamento fosse destruído por causa de uma mentira. Eu não aceitava. Então eu guerreava, eu batalhava, eu orava. Eu estava na presença do Senhor de manhã, de tarde e de noite, pedindo a Deus para fazer justiça, para salvar o meu casamento, para trazer a verdade, para mostrar a verdade. Por mim, por minha filha, pelo meu marido. Eu falava, igreja, eu falava com Deus, eu pedia, eu clamava, eu suplicava nos pés de Jesus. Eu lembrei também que o meu marido era homem de Deus. Eu lembrei que o meu casamento nasceu no altar de Deus. E isso passou a ser minha oração. Igreja, isso são direções que vêm do céu. Quando você ora pedindo a Deus, um homem de Deus, e Ele dá com todos os sinais que Ele deu para mim, você tem que guardar esta palavra no teu coração. Isso tem que fazer sentido para você. Se seu casamento nasceu no alicerce, no altar de Jeová Pai, você tem que guardar isso no teu coração.
O meu casamento não tinha nascido na beira das estradas, não. Era um casamento que tinha nascido dentro da igreja. Era um casamento de altar. Não era qualquer coisa, não era qualquer aliança, não foi qualquer um que a juntou. Era um homem viúvo. Era um homem que estava orando no mesmo propósito que o meu. Era um homem que guerreava na madrugada. Nós não podemos esquecer as origens da nossa aliança. As origens da nossa aliança faz sentido na hora de guerrear. Meu casamento tinha nascido no coração de Deus. Eu tinha orado por esse homem, ele tinha orado por mim nas madrugadas. Foi a confirmação. Eu estava em um propósito, ele estava no mesmo propósito. Eu não podia aceitar o fim da minha família. Eu não podia aceitar a minha filha vivendo daquele jeito. Eu não podia aceitar aquela mentira. Eu não podia aceitar o meu esposo sendo enganado pelas mentiras de Satanás, sem eu ter feito nada, igreja. Eu estava limpa diante do Senhor. Eu estava limpa diante do meu esposo. Eu não tinha feito aquilo. Era uma mentira de Satanás. Era uma falsa acusação. E eu tinha que guerrear. Eu não podia aceitar. Eu tinha que lutar, igreja. Eu tinha que lutar. E era isso que eu estava fazendo. Eu estava lutando. Eu estava lutando para Deus me defender. Eu estava pedindo ao Senhor que Ele me justificasse. Muitos dias as minhas orações eram muito específicas. Eu acordava com a oração fixa: Senhor, me justifica. Eu ia dormir com a mesma oração: me justifica. E eu tentava, igreja, eu tentava entender de onde tinha saído aquele pensamento do meu esposo, e eu não descobria. E ele não me explicava, igreja. Então só me restava orar. E eu fui orando, e eu orava, igreja. Eu orava a Deus o tempo todo em oração. E depois de muito pedir, o Senhor completou a boa obra que Ele tinha começado na minha vida. Amém, igreja? O Senhor completou a boa obra que Ele tinha começado na minha vida. Deus restaurou o meu casamento. Igreja, não foi de uma hora para outra. Foi na construção de cada oração. Cada vez que eu pedia a Deus, o anjo de Deus visitava o meu esposo. Cada vez que eu me comportava em oração, o Senhor mostrava isso para o meu esposo. É assim que o Santo de Israel faz. Eu sempre imaginava que a restauração do meu casamento ia acontecer quando o meu esposo me procurasse e me pedisse perdão. Mas ele nunca fez isso. Não foi assim que aconteceu. Mas Deus fez além, porque em cada atitude dele eu consigo ver o pedido de perdão dele. Então não foi com palavras, tem sido com demonstrações, tem sido com ações e reações, igreja. É através das ações do meu esposo, do jeitinho dele, que eu vejo ele se mostrar o quanto que ele está arrependido, o quanto que ele me pede perdão em suas atitudes. É assim que o Santo de Israel faz. Às vezes o Senhor não faz do jeito que a gente quer, Ele faz melhor. Eu quero lembrar para você que o Senhor faz melhor, e é nas pequenas coisas que eu vejo. Em cada detalhe eu vejo, nas atitudes, no jeito dele me tratar, no jeito dele falar comigo e com a nossa filha. Eu vejo o quanto que ele está arrependido. É assim que Deus faz. E eu quero ressaltar que às vezes você pode estar se segurando para dizer um sim, para contar seu testemunho, para reconhecer que Deus fez, porque não aconteceu do jeito que você queria. Mas eu quero lembrar que está acontecendo do jeito que Deus quer. Foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus usou para que meu casamento fosse restaurado.
e eu aceitei. Eu aceitei o pedido de perdão do meu esposo através de atitudes. Cada dia que passa, o meu esposo melhora. Deus entende o que é melhor para nós. Deus sabe como trabalhar. Igreja, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus é perfeito e bom. Lembra da parte em que eu falei que eu não teria nenhuma chance para falar com a missionária? Igreja, Deus é perfeito. A fila era grande, a fila estava enorme. Eu jamais iria conseguir falar com ela. É muita gente. Mas aí eu fui sentindo no meu coração o desejo de me tornar dizimista desse ministério. Eu queria manter essa obra. Eu queria que essa obra tivesse condições de se manter. Então eu comecei a dizimar, sem interesse. Afinal, meu esposo já estava em casa. Afinal, todos os dias, Deus melhorava um pouco em meu casamento. Então foi sem interesse. Foi mesmo olhando pela obra. Eu queria que a obra se mantivesse. E aí, um dia, a Leide entra em contato comigo e diz que vai me levar para o grupo dos dizimistas. E perguntou se estava tudo bem para mim. Eu falei, sim, lógico. E eu fui adicionada naquele grupo. Depois, eu recebi uma mensagem da missionária. E ela perguntou se eu tinha um tempinho para ela. Eu não estava acreditando, igreja, tanto que eu queria ter falado com ela. E passou todo o processo. Meu casamento foi restaurado. Meu marido já estava em casa. E agora eu ia poder contar o meu testemunho para ela. Igreja, Deus é bom. Deus é perfeito. Ele faz além daquilo que nós podemos imaginar. As orações, as lives, as direções, o livro, tudo que eu ia ouvindo, cada vídeo, cada reflexão, foram me ajudando. Com certeza contribuiu. É tanto que eu queria que esse ministério se mantivesse de pé. Mas eu quero mais uma vez alertar para vocês que esta batalha é sua, que você precisa fazer sua parte. Você não pode culpar a missionária porque não te atendeu. Você não pode ficar com raiva ou chateada com ela porque ela não te atendeu. A luta pela sua casa é sua, esta batalha é sua. Ela está para nos ajudar e não para guerrear por nós. Ela vai guerrear com nós. E às vezes a gente fica assim, né? Querendo que o outro faça, colocando a culpa no outro. Ah, mas eu não faço isso porque o meu marido não faz. Ah, eu não dou atenção pro meu filho porque o meu marido não dá. Ah, porque o meu marido não paga as contas. Ah, porque o meu marido não ajuda. Ah, porque o meu marido não está em casa. Ah, porque não tem ninguém para orar comigo. Ah, porque Deus não manda ninguém para orar comigo. Então, isso é uma desculpa que Satanás quer que nós tenhamos. Mas não é a vontade de Deus. Deus quer que eu e que você se levante pela nossa casa. Nós precisamos nos levantar pela nossa casa. Então, voltando ao meu momento com a missionária, quando eu vi a mensagem dela, eu não acreditei. Ela falou que me ligaria na quarta-feira, às 10h30. Eu fiquei olhando no celular o tempo todo. Deu 10h40 e nada. E eu pensei, pai, eu acho que ela não vai mais me ligar. É tanta gente para ela atender. Eu acho que não deu certo. Quando foi 10h45, ela me ligou. Se justificou, explicou que a outra irmã tinha se estendido um pouco mais. Igreja, eu não estava acreditando. Meu Deus! Igreja, é uma alegria, né? É uma alegria tão grande, mas eu fiquei tão feliz. Eu fiquei até sem palavras. E eu falava com a missionária, missionária, eu nunca coloquei o meu nome na lista de atendimento. Eu nunca imaginei que a senhora fosse me ligar. Quando eu recebi a sua mensagem, eu fiquei surpresa. E eu toda empolgada, falando o quanto que eu estava feliz. E ela dizia, é Deus, amada, é Deus. Eu tinha certeza, igreja, sem sombra de dúvidas. Conversamos por um bom tempo. Eu contava minha história e ela ouvia cada detalhe.
Foi aí que ela me ajudou, igreja, foi maravilhoso. Porque ela me ajudou a entender muitas coisas, muitos porquês, por onde o mal tinha entrado. Igreja, e não é porque o meu marido voltou para casa que eu tenho que sair do ministério, que eu tenho que parar de orar, não. É o contrário. Agora que eu tenho que começar a orar. Agora que eu tenho que guerrear. Igreja, em nenhum momento eu pensei em parar, em sair, em parar de participar das lives. Não, pelo contrário. É hora de guerrear, é hora de orar, é hora de se aprimorar todos os dias. Todos os dias nós temos que melhorar, todos os dias nós temos que nos transformar. Todos os dias nós temos que aprender alguma coisa, igreja. Todos os dias nós temos que nos blindar, pedir a santa proteção de Deus. Pois de uma simples calúnia, de uma mentira, a gente vê um lar sendo destruído. Meu marido depois me contou que essa desconfiança, tudo que ele tinha passado, tinha sido porque ele foi conversar com o vizinho dele, com todo o problema de saúde que ele teve, problema de saúde, de pressão alta, e ele comentou com o vizinho que estava cuidando da saúde dele. E sabe foi o que o vizinho disse? Você tem que se cuidar mesmo, pois se você não se cuidar, você vai morrer e vai deixar tudo para sua esposa, vai deixar sua esposa e o seu caminhão para o Ricardão. Igreja, e foi por isso. Foi devido a esse comentário que o meu marido começou a me olhar estranho, começou a desconfiar e começou a colocar coisa na cabeça dele, começou a ter ciúmes e achar que eu estava traindo. Foi disso, igreja, desse comentário infeliz. A palavra do Senhor diz que o leito conjugal deve ser honrado por todos, mas aquele homem sem noção, um homem que se deixou ser usado por Satanás, veio com esse comentário e o meu marido acreditou. Veio com esse comentário e o meu marido achou que eu estava traindo. De um simples comentário, Satanás destruiu o meu lar. De uma simples mentira, calúnia, de um comentáriozinho maldito, igreja. É por isso que eu peço que você preste muita atenção antes de comentar, antes de falar, antes de levantar falso testemunho. Igreja, minha família quase foi destruída. Minha filha sofreu por causa disso. Meu marido sofreu. Eu sofri. Poderia ter acontecido uma desgraça. Meu marido poderia, se ele fosse um homem louco, ele poderia ter me matado. Igreja, às vezes a gente fala sem pensar. O leito conjugal tem que ser honrado por todos. Mas não, aquele homem fez isso. Mas nós entregamos o comentário dele nas mãos do Senhor. É o Senhor que vai dar para ele segundo o que ele plantou. Segundo o que ele plantou. Às vezes eu encontrava ele na rua. Eu olhava para ele, até sentia vontade de falar com ele. Mas depois eu falei, não, eu vou entregar para Deus. O meu esposo também não é um homem de ficar conversando com o vizinho. A gente faz de conta que ele nem existe. Deixamos ele lá no lugar dele. E nós também não temos tempo. Nós saímos muito cedo para trabalhar, voltamos tarde, temos que cuidar da nossa vida. Então nós isolamos a igreja e deixa por conta de Deus. Deus sabe o que nós merecemos. Deus dá para cada um de nós o que nós merecemos. Se um dia ele vai vir pedir perdão, eu não sei. Se um dia ele vai receber as consequências de tudo que ele fez, também não sei. Desse comentário infeliz, o meu lar foi destruído. Mas Deus restaurou. Como sempre ele faz, porque ele é Deus de restauração. Amém? E assim, igreja, eu pretendo continuar em oração, vigilante, guardando a promessa de Deus, guardando o Senhor no meu coração, vivenciando o Evangelho. Lógico, colocando também em prática tudo que eu aprendo através do Ministério A Promessa. Igreja, e é isso. Eu espero que de alguma forma o meu testemunho possa lhe ajudar, lhe acrescentar algo, possa servir também como direção, como resposta de Deus. Eu espero que Ele te motive a guerrear por sua família, assim como outros me motivaram a lutar pela minha. Eu espero que no sangue de Jesus você também tenha a sua casa restaurada. Eu espero que você fique firme, aguardando em Deus. Igreja, não é fácil, mas eu posso garantir para você que com Deus é possível. Amém? Fiquem todos com o Senhor Jesus.
A paz do Senhor Jesus, amada Igreja de Cristo. Eu sou a missionária Ivanilda Barreto e eu tenho o prazer de contar para vocês que o Senhor desmentiu Satanás. Igreja, Satanás é sujo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E eu quero lembrar também que ele é o pai da mentira. E por causa dessa mentira, uma família quase foi destruída. Aliás, foi destruída e Deus restaurou. Uma criança que sofreu a distância de um pai, que teve o seu lar destruído. Uma mulher, igreja, que sofreu a injustiça. Um homem que ficou distante, achando que tinha sido traído. Igreja, isso aqui é a armadilha de Satanás. Por isso que nós precisamos estar alerta. Por isso que nós precisamos estar o tempo todo alerta. Porque Satanás é sujo. E ele vai usar qualquer um que dê cabimento para ele. Mas graças a Deus, mais uma família foi restaurada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. É assim que ele faz, igreja. É assim que o Santo de Israel faz. E louvado seja o nosso Deus por tudo isso que ele fez. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias ao Senhor, que restaurou mais uma família para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Louvado seja nosso Deus. Igreja, se você quer desbancar as mentiras de Satanás, se você quer provar para todos que o Santo de Israel ainda restaura famílias, eu quero que você compartilhe esse testemunho. Quero que você deixe o seu like, seu comentário, para que o YouTube entenda que ele também precisa compartilhar com outras pessoas, que é um conteúdo relevante. Amém? Eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal. Se você não faz parte desse ministério, você está perdendo. Você já deveria fazer parte, já deveria estar sobre a cobertura desse ministério. Vou lhe convidar também para seguir as nossas mídias pelo Instagram, a Promessa Oficial, Ivanilda De Brucker, o do livro Transformando Borboletas em Águias. Igreja, se você também ainda não adquiriu esse livro, eu vou lhe aconselhar. São 3 passos que você precisa viver. Amém? Então fala com as meninas, fala através do direct, fala através do número das assessoras do livro. Eu não sei, igreja, eu não sei o que você está esperando, mas eu sei que o quanto antes você precisa viver isso, tá bom? Eu também, igreja, espero por você através dos nossos atendimentos no WhatsApp, através dos nossos encontros presenciais. Eu não sei quando nem por onde, mas eu sei que nós estaremos juntos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? Até o nosso próximo testemunho.